Bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, ouvintes da Rádio Educativa de Porá, a queridinha do Oeste Goiano. Estamos de volta com o programa Socializando. Bom dia, comunidade, trabalhadoras e trabalhadores, ouvintes da Rádio Educativa. Bom dia, professoras e professores, bom dia, alunas e alunos, bom dia às nossas assistentes da Web Rádio CP de Aplicação, Tatiele e Gerlânia, alunas do curso de Geografia da UEG de Porá. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Porá, membro do Conselho Escolar do CP de Aplicação e estou de volta todas as quintas-feiras, das 10 às 11 da manhã. Nós Socializando é um programa vinculado ao projeto da Web Rádio CP de Aplicação, projeto articulado pela professora da escola, Alessandra Nunes. Um projeto de ensino que valoriza o conhecimento e a autonomia dos estudantes e vem despertando a autovalorização de toda a equipe escolar. É a escola pública entregando ao público a sua prática social. Ligado aos projetos de extensão da UEG de Porá, projeto Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e com o projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares da Democracia Participativa na Escola Pública, o Socializando, com o entretenimento musical, compartilha temas diversos e com convidadas e convidados sempre especiais. Assim, nosso objetivo semanal é ressaltar o papel da educação na construção de uma sociedade justa, participativa e solidária, bem como democratizar o conhecimento, fortalecendo a relação entre universidade, escola e comunidade. E quero lembrar que a nossa programação está sendo transmitida simultaneamente pela internet, no site da Rádio Educativa, e a gravação será disponibilizada pelo YouTube, no site do CP de Aplicação e da Web Rádio, e no Facebook da Rádio Educativa. Participem, mande suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 64 8459 8453 3086. Mas o tema para socializarmos nessa manhã será sobre a restrição do uso do celular nas escolas em Goiás, as normativas legais e os impactos na aprendizagem. Vamos conversar sobre os impactos dos dispositivos eletrônicos na aprendizagem, dos impactos nas relações interpessoais, qual o tempo ideal ou menos prejudicial para o desenvolvimento dos estudantes, etc. Vamos destacar também as normativas legais que amparam a decisão do governo de Goiás na restrição do uso do celular na escola. Quais as consequências do não cumprimento das normas? Quais são os direitos e deveres dos responsáveis em relação a essa restrição? E aí eu vou lembrar, em 8 de fevereiro de 2024, eu tô querendo passar o tempo, essa aceleração da tecnologia. Em 8 de fevereiro de 2024, a Secretaria de Estado da Educação e a Gerência de Segurança Pública, em conjunto, baseada na Lei 16.993, de maio de 2010, emitiram uma recomendação proibindo o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos pelos alunos no ambiente escolar. Estabeleceram regras do uso quando necessário e listou as sanções para quem desobedecer. E quem está aqui para falar sobre esta temática, e problematizar junto comigo e pensarmos juntos em algumas soluções, é a neuropsicopedagoga Ivane Assunção e a advogada Larissa Assunção. E eu vou contar um segredinho, para quem nos ouve, mãe, filha, família aqui, e de mulheres fortes, que têm produzido conhecimento, atendido às necessidades, da nossa comunidade iporaense. Bom dia, Ivane e Larissa. É um prazer recebê-las em nosso programa, por compartilhar o conhecimento que vocês têm, em prol do esclarecimento aos ouvintes. São mães, pais, avós, tios, alunos das escolas públicas de Porá e região que estão nos ouvindo. Então é importante que eles saibam sobre os impactos em relação a esse uso e abuso dos dispositivos eletrônicos nas escolas e na vida. Então, vou passar agora a palavra para vocês, já fiz a introdução, e geralmente vocês, novatas aqui comigo, geralmente eu peço que a primeira coisa que façam é que se apresentem, quem são, o que fazem, e essa relação com a temática, que a gente traz aqui para a discussão. Ivane, bom dia. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos ouvem, bom dia, para o pessoal que está aí, estou fazendo uma live aqui no meu Instagram.
É muito bom estar aqui, é um assunto muito pertinente e assim, já não vou dizer que passou da hora não, porque nenhum assunto passa da hora, mas já era hora da gente discutir. Eu sou mãe, eu achei o máximo quando você falou sou mãe, sou professora, né? E antes de sermos uma profissional, nós somos mães, né? Eu sou mãe de 5 filhos, inclusive eu estou com a minha filha, minha segunda filha, que é a Larissa, e a gente agora montando essa parceria de atendimento, que como eu sou neuropsicopedagoga, Larissa contribui muito com os pais, com os direitos que eles têm, quando a criança é especial, quando o direito dela foi violado, ela está sempre orientando. E é um prazer estar aqui e vocês vão perceber que esse assunto a gente não vai conseguir esgotar ele aqui hoje. A gente vai falar e vai ficar muito assunto pendente de repente para um outro momento. Aí já está o convite feito e uma parceria firmada, né? E você então, Larissa, né? Quem é a Larissa, além de filha, né, da Ivane, e esse envolvimento que a Ivane já falou, seu envolvimento com o tema? Bom dia a todos. Como já fui muito bem apresentada, meu nome é Larissa, sou advogada, advogo também na área trabalhista e previdenciária. E eu acho que esse assunto não é apenas para educadores, mas também para aplicadores do direito, né? Também para os senadores, também para os deputados, também para os vereadores. E nós, é um assunto que precisamos também discutir. Nós como advogados, nós como aplicadores, precisamos conversar sobre isso, trazer ideias, trazer pautas necessárias para a população, porque nós como aplicadores, nós precisamos ter esse olhar especial para a população, de como poderíamos aplicar de forma benéfica para os cidadãos, benéfica para os alunos, né? Então, eu acho que é um assunto mesmo de grande interesse para nós advogados, para nós aplicadores do direito. Isso, né? E a gente traz essa temática que ela é urgente, né? Como disse a Ivane, ela é urgente, não que é um problema de agora, mas é algo que inclusive muda, né? Esclarecendo para quem nos ouve, eu como professora, né, formadora de professores na Universidade Estadual de Goiás, a gente vem acompanhando como que tanto o discurso quanto a prática do uso de novas tecnologias já faz parte do currículo da universidade na formação de professor, é uma exigência, né? Mas também como a gente observa as contradições, né? Apesar de acontecer a exigência, a gente sabe que também historicamente a exclusão digital, né? Aqueles que não têm acesso ao recurso, é algo que apareceu muito, sobretudo agora no período da pandemia, no isolamento social, que demonstrou que por mais que a sociedade seja digital, que é um discurso, né, todo mundo está conectado, a gente percebeu que, sobretudo as famílias da classe trabalhadora, das escolas públicas, elas ficaram preteridas nesse processo. E ficaram preteridas, né, elas não tiveram acesso e alunos ficaram prejudicados porque não conseguiram avançar nas disciplinas. Mas ao mesmo tempo aí já fica aqui. Mas também era hora de ficar trabalhando, já que não tinha tecnologia, a gente estava morrendo gente, assustado com essa novidade negativa que era a pandemia, mas precisava cumprir o currículo, precisava cumprir o calendário econômico, e estávamos nós lá, professores, gestores, Estado, instituições internacionais, como a própria Unesco, com outro argumento, né? Em 2021 o argumento era outro. Faz-se necessário a presença dos dispositivos eletrônicos, dos celulares, da tecnologia em sala de aula para facilitar a aprendizagem. E o que a gente tem hoje, exatamente um outro contradiscurso da mesma Unesco, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. O que eu vejo é a falta do equilíbrio, né? No período da pandemia, eu era funcionária do CREAS, né? Trabalhava enquanto coordenadora no CREAS. E eu me lembro bem de uma mãe nos procurar porque ela entendeu que o filho estava sofrendo violência, o direito dele foi violado por ela não ter celular. Ela, literalmente, ela tinha aquele que só fazia ligação. Ela não tinha condições. Fizemos a visita e percebemos que realmente ela não tinha
condições. Então, ela teria que ir na escola buscar somente as atividades, mas as videoaula, ela não tinha como. E ela disse que tentou fazer o acesso de ir para a escola, mas ela até então não conseguiu. Então, quer dizer que no período da pandemia foi exigido o uso de telefone, né? O uso do smartphone. E hoje ele é proibido. A escola, o ambiente escolar, ele é um ambiente educacional. Agora a gente questiona de quem é a responsabilidade, então, em relação a esse uso, já que não houve o equilíbrio, nem no período da pandemia, nem agora, o equilíbrio em relação ao celular. E como nós sabemos que toda a lei tem o direito e o dever, mas o direito da criança é de usar, tá aí. Ele precisa usar e ele tem direito. Logicamente que tem aí o tempo de acordo com a idade, mas é dever da escola e da família instruir essa criança no uso do celular. E é importante, porque se não educar, essas crianças vão ter sérios danos cognitivos pelo uso demasiado e o uso inadequado. Então, a escola teria uma ferramenta muito importante para o ensino-aprendizagem da criança dentro da escola com o uso do smartphone. Lógico, dependendo da idade. Existe um controle em relação a isso. Então, eu acho que a palavra, nesse primeiro momento, em relação ao celular, é falta de equilíbrio entre família e escola, Estado, de uma forma geral. Política pública. Política né, pública. É interessante, passando até para Larissa, dentro dessa questão do direito e do dever, e aí a contradição, né? O Estado, em algum momento, alguns meses atrás, a gente pode falar de meses atrás, 2 anos atrás, por exemplo, era direito da criança, apesar de o Estado não prover, na escola pública, ter direito à educação a partir dos equipamentos digitais, né? Agora já não é mais. Agora é dever do pai e da escola, e que, inclusive, né, atribui uma responsabilidade para a escola de vigiar e punir, falando um pouco aí de Foucault, né? Vigiar e punir aquele que transgredir a regra. Aí eu queria que você, Larissa, pudesse trazer esse seu olhar, né, enquanto na área do direito, sobre dessa relação, né, do direito desse aluno, que foi falado pela Ivane aqui, e agora também do dever dos pais e da escola e desse próprio aluno em cumprir a regra. Então, os pais, eles têm o dever de ensinar os seus filhos a obedecer à lei, né? Acredito que os pais, como autoridade sobre os seus filhos, eles têm o dever de ensinar os seus filhos a obedecer às leis. E acredito também que a escola, ela tem o dever de adotar também medidas administrativas para garantir o cumprimento dessa lei, com campanhas educativas, com inserção de algumas cláusulas de regimento interno, porque essa lei é uma lei estadual. Então, através das escolas, através de leis municipais, elas precisam também reger algumas cláusulas, né, internas da escola para o cumprimento dessa lei. E os pais, até mesmo a escola, ela precisa ensinar o aluno e orientar os pais e responsáveis do uso do celular, do uso da tecnologia dentro da escola, né? Então, acredito que tem um dever muito grande para os pais em relação aos seus filhos e também da escola em relação aos pais em questão de orientação e de responsabilidade do uso de celulares ou uso de tecnologias ali dentro da escola, né? A questão também do uso de celular, o uso excessivo de celular ali dentro de um ambiente educacional. Os pais, eles precisam orientar os seus filhos em relação também a fotos dentro da escola. Assim, sempre tem muita discussão, na verdade, essas pesquisas, esses dados trouxeram também esse perigo, esse risco que os alunos têm dentro da escola em relação a fotos, em relação a vídeos.
Vemos também muitos bullies em relação a vídeos, né? Conflitos, Existe. Né? Virtuais. Hoje minha Muito. filha, desculpa te interromper, mas hoje minha filha me acordou pela manhã, antes de sair do café da manhã, e sempre a gente está nesse processo, é adolescente. O uso lá em casa é restrito, não consigo fazer, eu queria ser mais, restringir mais, mas não consigo, né, por uma série de contextos, porque as atividades são, a pesquisa, enfim, na hora que eu não estou perto. Mas ela falando, mamãe, olha o que a colega fez. A colega brigando com ela pelo Instagram. Então, a extensão do conflito, esse mundo virtual, né, ele interfere muito, por isso é uma das perguntas que a gente vai até deixar, Ivane, já para ficar para o próximo bloco, né, interfere muito nas relações interpessoais. Isso. E é por isso que é importante ter o equilíbrio, né? A questão da proibição do uso de smartphones, mas também o incentivo ao uso da tecnologia em relação à aprendizagem da criança, porque o uso também excessivo dos smartphones dentro da sala de aula pode trazer um risco muito grande, porque a criança, muitas vezes, ela não tem esse filtro, essa disciplina, esse autocontrole de saber o que eu posso tirar foto, o que eu não posso fazer, e até mesmo cometer algum bullying com a criança, né? Nós sabemos que o bullying, pelo uso da tecnologia, nós chamamos agora de crime de ciberbullying. Então, os pais, eles são responsáveis pelos seus filhos até os seus 18 anos, né? Como fala ali no artigo 932 do Código Civil. Então, é importante também sabermos os riscos que esse uso excessivo do celular vão ter dentro da sala de aula, né? Vou passar a palavra daqui a pouco. O tempo disse que passa rapidinho, né? E a gente sempre passa uma música para contextualizar, né? Quando você falando, Larissa, né, sobre o cyberbullying, né? Uhum. Bullying, o que isso tem a ver, né, com o domínio da mente, né? O uso do celular, não é do celular específico. O problema, né? não está no aparelho em si, né? Isso. O problema não está no aparelho em si. O problema é que a criança, ela não tem condições emocionais de lidar, né, com aquele aparelho, porque ele ali é uma porta aberta e ele precisa ser limitado. A criança não precisa ser de limite. A escola, os pais sabem disso, ela precisa de limite. E o que a criança não consegue ter é o limite no uso de aparelho. É por aí que entra os pais com aqueles programas que limita a palavra, limita o tempo, porque o problema nunca esteve. Na verdade, a tecnologia, ela é perfeita, ela é maravilhosa para preparar essa criança além do que a escola talvez pode até oferecer, porque a escola pode ensinar essa criança a ser autodidata, ela estudar através da tecnologia. É por isso que a gente está falando dessa falta de equilíbrio. Então, é porque a criança não tem condições emocionais para lidar com essa porta aberta. Ela precisa os pais vão ter que limitar, abrir janelinhas para ela, porque ela não tem condições. Isso, né? E ao invés, né, criar condições para que ele seja autônomo e não dependente. Nós vamos então, já são 10 horas e 20 minutos. E o tempo vai passando. E para encerrar esse primeiro bloco, socializando, né, e contextualizando a importância do tema de hoje, a restrição do uso celular nas escolas em Goiás, as normativas legais e os impactos da aprendizagem, nossa primeira música é de 1984, né? Então, assim, meninada ainda boa parte não conhece. Mas o interessante dessa música é que foi uma música no auge do rock nacional, né? Cuja letra lembra o desespero das pessoas de hoje quando perdem o acesso a essa tecnologia. Ouçam a música Choveu no Meu Chip, da banda Eletrodoméstico, de 1984. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Daqui um pouquinho a gente volta. Deu certinho? Para a Ivane. Ivane, podemos dizer que vivemos uma geração de dependentes eletrônicos? E sim, quais são as consequências para as relações humanas, sobretudo aos jovens? Olha, as crianças hoje estão tendo um prejuízo muito grande em relação ao uso excessivo, mas
é porque também os pais não têm obedecido à Sociedade Brasileira de Pediatria, que orienta o tempo de acordo com a idade. Só para que você que nos ouve ter noção sobre essa questão do uso de acordo com a idade. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre isso? Até 2 anos, 0 de tela. De 2 a 5 anos, até 1 hora. De 6 a 10 anos, de 1 até 2 horas. De 11 a 18, de 2 até 3 horas. Estão me ouvindo? Vou falar de 11 a 18. De novo, entre 2 a 3 horas. Por quê? Hoje, sabia que hoje surgiu uma nova síndrome, a síndrome do pensamento acelerado. E a mãe fica assim, meu filho tem TDAH, o meu filho é autista, o meu filho tem problema, mas acontece que ele usa tanto o celular de forma demasiada, abrindo janela e janelas que não fecham, que ele vai ficando acelerado. Essa questão de ficar acelerado, ele vai tendo problemas emocionais, danos cognitivos. Aí a professora, olha só, a professora fala assim, peguem o caderno de matemática. 1 minuto. Faça o cabeçalho. 2 minutos. Esse menino ele já foi. Porque ele está acostumado com janelas muito aceleradas. Aí ele não consegue acompanhar, ele não consegue concentrar. Por quê? Porque ele já está com a síndrome do pensamento acelerado. Além do que a tela, ela fornece uma dopamina em alta. E a sala de aula não traz essa satisfação como a tela proporciona. Então, ele vai ficar sempre reclamando de tudo que acontece na escola. E isso porque ele teve uso demasiado, não é na escola não, é em casa. Além do que, os pais, nós sabemos a rotina. A gente sabe o tanto que tem sido difícil o uso, essa questão dos pais em casa para controlar. Mas existe programas que os pais podem colocar no telefone dos filhos para poder controlar. Agora, eu tenho ouvido muito na minha sala de atendimento, as mães me perguntarem, Ivane, mas aí, a privacidade da minha criança? Que privacidade? Você é aquela que conduz a criança. Tem um versículo na Bíblia que fala, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Então, ela precisa fechar a janela, ela precisa filtrar aquilo que ele pode ver. Uma criança, imagine uma criança com 7 anos com interesse em relação à sexualidade e acessar um conteúdo pornográfico. Os prejuízos que essa criança vai ter. Hoje nós estamos recebendo muitas crianças com muitos traumas. A mãe fala, mas eu tento proporcionar a felicidade para ele, eu dou tudo, eu faço tudo. Então, essa busca dos pais em satisfazer as vontades dos filhos não deixa nem que eles pensem, não deixa nem que eles construam algo. Às vezes eu ouço mãe falando assim, Vani, esses dias eu ouvi, Vani, cheguei lá em casa, ele tinha desmontado meu ferro. Eu falei, tava fora da tomada, né? E não, ele pegou no chão, eu falei, uau, né? Que bom que ele queria saber como que funciona esse ferro. Não, ele desmontou a roda traseira da bicicleta. Falei, criança inteligente é assim mesmo. Então a mãe já achou que ele tava com algum transtorno. Enquanto a minha filha, que tá aqui do meu lado, não fez nem 1% do que eu fazia. Porque eu ia pra casa dos meus colegas, era por muro. Né? Subia em árvore, fugia, não pode fugir, hein, gente, mas assim, fugia, a gente buscava algo para fazer, pegava manga, fazia fazendas, a gente passava o dia inteiro construindo a fazenda. Quando a fazenda estava pronta, estava na hora de ir embora, mas eu passei o dia inteiro construindo. Hoje a criança não pode, porque a mãe acha que ele já está desatento, ele não para, ele fica pulando, ele faz isso, então ela não deixa. Mas no mesmo tempo que ela quer limitar, ela entrega o celular para que ele fique quieto. E quando ele termina, o nível de dopamina dele está lá em cima e ele vai estar depois contrariado, irritado, perde o sono, dano cognitivo, e depois como que ela quer que ele fica 30 minutos sentado com ela para aprender uma tarefa de casa?
Por isso que precisa limitar o tempo do uso do celular, de acordo com o que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica. Eu, na minha sala de atendimento, eu falo, até 5 anos é 0. Quer que seu filho alfabetize no tempo certo? Não dê celular até 5 anos. A minha filha mais nova, hoje que ela tem 19, ela ganhou o primeiro celular dela com 15. O uso do celular, ele interrompe o processo de aprendizado da criança. Por quê? Por conta dessa questão de que eles vão ficar abrindo janela fútil. Agora, se ela usar o celular para pesquisa, ser uma autodidata, imagina como será essa criança daqui a um tempo. E não é demonizar, né, a tecnologia. A gente fala isso muito em sala de aula, né? O problema não é a tecnologia, é como a tecnologia Justamente. é imposta, colocada, insere no nosso cotidiano sem planejamento. Interessante, Ivane, que você falando, eu vou lembrando de coisa. Claro que eu vou lembrando do meu cotidiano, eu sou mãe de 2, né, pré-adolescentes, e o conflito que gera quando eu falo, não é hora, não pode, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, porque eles se sentem diferentes dos demais. Sentem mesmo, né? E olha que eu não conseguia as 2 horas, não. Porque é de. Francisca e Clara. 2 a 3 horas, hein? 2 a 3 horas. E eu falando assim, o marido ouvindo também, né? Porque é o pai, não é a responsabilidade da mãe, né? Uhum. É de toda a família. Mas a gente tenta, e cercear esse abuso, né? Do uso, orientar. Eu escutei da minha filha, e minha privacidade, a sua privacidade é minha. Então eu é que sei quem você conversa, quem não conversa, com quem você anda, com quem você não anda, porque você ainda está em formação. E isso gera conflitos internos também, né? Porque na fase que eles gostam de andar em agrupamentos, né? Eles se sentem fora, uma carta fora do baralho. E como a Larissa trouxe, né, Larissa, eles são excluídos, são vítimas de bullying, porque sua mãe é muito chata. Já mesmo assim, que sua mãe é chata. Só que esses mesmos meninos, às vezes, eles parecem lá em casa, assim, no sentido de... Eu sinto que eles querem esse acolhimento, essa restrição, esse limite. Eu tenho percebido isso, né? Então, a gente observa bem essa relação. E tem mais tema, né? E eu falando aqui, não sou eu a entrevistada, e eu falando aqui. Mas eu vou passar também, para a gente continuar a temática, com a Larissa, né? Coloquei aqui que a gente sabe que tem as questões, falava antes, as questões contraditórias. Falei da questão da pandemia, que o uso celular foi estimulado, inclusive, né, foi quando ficou exposta essa segregação digital de todo mundo, quem tem, quem não tem, né, e mostrou a falta de infraestrutura na escola. O governo brasileiro, né, o governo federal, mais o governo estadual, para promover essa democratização digital, em 2021, criou a Lei 14.172 de 2021, né, que o objetivo dela era democratizar, criar redes de contatos por meio de distribuição de chips. Vou ler o que está no site da SEDUC. O governo federal, em parceria com o governo do estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, adquiriu, por meio do projeto Conectividade, chips e tablets aos alunos de Goiás. 410 mil chips e 28 mil tablets, que estão sendo doados aos alunos, eu não gosto da palavra doado não, né? Porque a gente paga imposto, com o nosso dinheiro, aos alunos e professores da rede estadual e municipal de educação. O projeto é voltado para fins educacionais na realização e acompanhamento de atividades pedagógicas. Agora eu vou passar a bola para a Larissa, eu vou problematizar, né? E agora, Larissa, é cumprir a lei de 2010, que proíbe, ou a lei de 2021, que estimula o uso dos dispositivos, né? Como que fica a cabeça de quem acompanha isso? Exatamente, fica complicado, né? Até mesmo a gente entender qual é a lei, o que está acontecendo. Precisamos unificar esse pensamento educacional, se precisa proibir o uso do celular, mas como podemos incentivar também os alunos a usar a tecnologia de forma correta. Acredito que existe sim uma tentativa, né? Às vezes uma tentativa de, através desses dados, através dessas pesquisas, que traz malefícios para os alunos o uso excessivo do celular. Mas também a pandemia, ela virou uma chave, como se tivesse virado uma chave
para a conexão dos alunos através da tecnologia. Então, falta aí, acredito que políticas públicas, unificar esse pensamento de que o uso de smartphones é proibido, mas também precisamos trazer, inserir um regimento interno de incentivo, de como poderemos ensinar as crianças o uso da tecnologia corretamente, para ensino, para aprendizagem, né? Para desenvolvimento correto através do tempo, porque o celular ele está na mão de todo mundo, está na mão até mesmo de uma criança de 4 anos, a gente vê aí o uso de tablet, a gente vê o uso de celular. Então os pais, eles precisam ser orientados através, né, das nossas leis, né, de dados, de pesquisas, o uso correto da tecnologia, né? Então, realmente nós precisamos de um equilíbrio. Essa lei de 2010 foi baseada em estudos, dados e pesquisas da OMS, da Unesco, e agora nós vemos, através da pandemia, uma chave que virou e uma renovação de outras pesquisas, de novos dados, de que os alunos eles necessitam do contato da tecnologia, até mesmo para pautar aí, para ajudar as escolas a ensinar a criança, né, a incentivar a criança do uso da tecnologia. Eu, como cidadã e curiosa e professora, né, formando outros professores, eu ainda penso, né, o conhecimento que a gente vai buscando vai mostrando isso, no meu entendimento, que há intencionalidades, né? A intencionalidade foi vender. Assim, existe uma campanha internacional das empresas ligadas a esse universo digital, eletrônico, em fazer um grande mercado consumidor, né? E o primeiro espaço que agrega esse público, esse mercado consumidor, o grande espaço, aliás, são as escolas, para poder formar essas pessoas a querer consumir essa tecnologia. Conseguiram. Inclusive, eu sempre falo em sala de aula, que tem um movimento, né, que é uma organização de empresariados no Brasil, e está aqui no braço do estado de Goiás, que chama Movimento Brasil Competitivo. E no estado de Goiás, na região centro-oeste, tem o movimento, mas ligado ao Brasil Competitivo, Goiás mais competitivo, né? E o consórcio Brasil Central, lembrei. Nesse consórcio Brasil Central e Brasil Competitivo, o grupo de empresariados sentam com os governos, independente qual é a época, se é 2003, 2004, 2010, 2021, sentam com o governo para fazer as políticas públicas. E entre elas está lá os pacotes para se vender, né? Então vendeu, mas não viram os problemas que viriam logo a seguir na formação desse sujeito, ainda não nas condições adequadas para poder usar essa tecnologia. Aí a gente vai encontrar a violência dentro da escola, e depois fala que é a escola que produz a violência, não é? O bullying fora da escola, mas lá dentro falam que é na escola. A violência que foi feita na sociedade, ela entra dentro da escola, e depois a escola, e o discurso é que é a escola que é violenta. Ivane? Se os pais aderirem à influência externa do comércio, dessas ideologias, vou relatar para você como será o seu filho com o uso demasiado do celular. Olha só, ele vai ser afetado em relação à atenção, concentração, aprendizagem, memória, regulação emocional, funcionamento social, saúde física e do desenvolvimento e distúrbio mental. Então, lança aí uma campanha que todo mundo precisa comprar. Inclusive, muitas mães têm a vaidade de dizer: meu filho, cadê o seu celular? A criança tem 3, 4 anos, ela já tem o celular porque ela precisa ligar para ele e tudo. Tem uma vaidade. Só que a família, ela precisa ser tão estruturada que ela precisa entender que uma vez que essas campanhas de uso de celular, algo que é somente para comércio, se os pais não se posicionarem, não entender que eles são os responsáveis pelo lar,
né? Que eles é que conduz o lar deles, aí entra aquela questão. E minha privacidade? Ah, a mãe do meu colega tem. Ah, tá. A mãe do seu colega, ela define a regra da casa dela. Aqui, quem define as regras é eu e o seu pai. Nós é que definimos as regras. E sentar com essas crianças e dizer, aqui não. Então, só que assim, virou moda. Celular virou moda. Por que que acham que é interessante dar o celular, colocar o celular na mão de um bebê, um tablet, dar presente, a mãe não dá, a avó dá. Então, assim, virou modinha. Só que aí os pais têm que ter consciência que depois o preço que eles pagaram no celular não será nada correspondente a tamanha terapia, do tanto de terapia que ele vai ter que pagar, além de que ele vai culpabilizar a escola de que a escola não está boa, que a escola está muito fraca, que meu filho não sabe ler, que meu filho não sabe escrever. Esse menino não sabe nem sinônimo. Por quê? Porque ele já está com a síndrome do pensamento acelerado e ele não suporta escutar um professor 5 minutos. Porque lá na tela, com 5 minutos, ele já rolou mais de 30, já visualizou mais de 30 imagens, ele não suporta. Aí ele culpabiliza a escola pela questão do aprendizado. Então, os pais precisam ser conscientizados em relação ao uso do celular. Lógico que a escola também é um ambiente educacional e vai contribuir, mas eu sou daquelas que eu culpabilizo mais a família do que a própria escola em relação ao uso do celular. Isso, né? E o tempo vai passando, né? Volto sempre a falar, passa tudo muito rápido. Antes da gente passar para o bloco, eu quero agradecer aos ouvintes, né, que mandam ali os recadinhos pelo WhatsApp. A Nessi, o Valdivino, o Arli, a Divanilda, Candim, Elivane, Fernando, Deilza, Luísa Rosa. Bom dia para vocês, obrigado por nos ouvirem, né, estar sempre conosco. Abraço especial para a Ilma, do setor Serrinha, pela sua participação. O Candim manda um abraço, um bom dia para todos, né, aqui nós. E o Universo de Islândia diz que está ligadinho na rádio. Vamos de novo, né? Passando para o próximo bloco. Então, para fechar esse bloco, outra vez a gente vem com música, né? E que parece ter sido escrito hoje. A música de agora é de Gilberto Gil, cuja letra... Estamos aqui já no último bloco do programa Socializando, em conversa com a neuropsicopedagoga Ivane Assunção e a advogada Larissa Assunção, mãe e filha em família, né, para tratar da decisão do governo estadual, tratar conosco, da decisão do governo estadual de proibir o uso do celular nas escolas em Goiás. Estamos falando sobre as normativas legais e os impactos na aprendizagem também. E nesse último bloco, deixo livre, né, para que possam falar e levar aos ouvintes mais informações relevantes. De qualquer forma, vou dar meu pitaco, né? Aí já vou fazer as perguntas diretas, né? Ivane, como que os jovens devem, então, se relacionar com esse equipamento na era da formação digital? Você já falou da questão do tempo, né? Como que equalizar isso nas suas relações dentro de casa, né? Desse jovem? Você tem dito aqui da responsabilidade dos pais em casa, né? Dos responsáveis sobre delimitar esse tempo. O que oferecer a esses jovens para que ele possa otimizar esse tempo com coisas que dão mais qualidade? E a Larissa, né, como que as mães, caso não cumpra a lei, as mães e os pais não cumpram a lei, deixam o menino levar o celular para a escola, quais são as consequências? Então, o celular ele não pode ser uma moeda de troca pela falta da família, que é o que mais acontece. Os pais ficam fora de casa e o celular acaba sendo a moeda de troca, porque aí os pais querem muito satisfazer, porque eles querem suprir aquela falta, então eles oferecem o que a criança quer. Então tá errado. Ela precisa então montar uma rotina para a criança e o uso do celular tem que ser quando eles estiverem em casa, porque esse uso precisa ser monitorado. Então em casa, inclusive eu quero deixar até uma sugestão. Quando os pais chegarem, eles terem um momento de qualidade, olho no olho, mesa, conversar, falar como que foi o dia e terem o seu tempo de qualidade com o celular. Isso tratando de criança até 10 anos. Acima de 10 anos, eles podem
colocar aí um programa para poder limitar. Não deixem a janela aberta, porque o prejuízo é fato, é científico o prejuízo que causa. Então a moeda de troca, ela só vai trazer prejuízo. Deixa essa criança inventar, deixa essa criança montar algo na sua casa, compra Lego, compra jogos, investe na vida da criança, já que você está ausente, mas não deixa essa criança tendo uma babá eletrônica, porque depois você vai chorar em relação ao que a sua criança se tornou. Então esse é meu recado para os pais, um tempo de qualidade com eles, instrução e outra, a criança ela deve obediência aos pais. Isso, né? É o desafio hoje em dia, a gente terceirizou, né? A família tem terceirizado a educação dos filhos. Larissa? Toda criação de uma lei, ela também prevê medidas disciplinares, né, medidas de sanções, e é claro que existe sim essa medida disciplinar também para os pais, porque os pais eles são responsáveis pelos seus filhos, mas a criação da lei, que é uma lei estadual, ela também ela rege a lei principal, e ali as instituições de ensino elas poderão também fazer cláusulas ali disciplinares, quais medidas coercitivas ali para proibição de uso do celular, como por exemplo advertências ou até mesmo a reincidência, suspensões, multas, né, que ali poderão serem aplicadas. Mas eu acredito que a maior consequência não são advertências. A maior consequência, quem vai sofrer é o filho, é a criança, é o adolescente, pelo uso do celular nas escolas, né? Aquela pessoa que sai mais prejudicado é a criança, é o adolescente, né? Porque essas leis, elas são muitas vezes pautadas mesmo em dados, em pesquisas, pelo prejuízo, pelo baixo desempenho, né? Pela falta de atenção que a criança tem na sala de aula ali no momento que está mexendo pelo celular, né? E então essas leis muitas vezes elas são sim benéficas para a criança, né? A proibição de uso do celular, né? O professor tá falando uma matéria muito importante, a criança está ali mexendo, né? Então, muitas vezes elas são benéficas, e o maior prejudicado, a maior consequência, quem sofre é a criança, é o adolescente pelo uso dos celulares. Acaba sendo negado a ele o direito de aprender, né? Que se fala tanto. Nosso programa já está chegando ao final. Eu vou deixar aqui que vocês façam as considerações. Ivane gostaria de falar, já fale, né, também, faça as considerações aos nossos ouvintes, porque nós temos, infelizmente, só uns 2 minutinhos aqui agora. E depois, Larissa, também, para se despedir dos nossos ouvintes. E a escola, ela pode usar do momento dela, né, para poder contribuir com o uso, talvez porque os pais não têm a instrução que os professores têm, né? Então, a escola é muito importante. E o mais é agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar levando essas informações tão importantes. Às vezes os pais têm usado de boa fé, achando que está agradando, está proporcionando uma alegria para o filho momentânea. Talvez ele nem sabe dessas consequências. E esse programa está levando essa mensagem dos prejuízos cognitivos que vai causar a criança. E o mais agradecer quem está aí na nossa live, né, e a quem está nos ouvindo. Eu te agradeço, Ivane. Larissa? Quero também agradecer por essa oportunidade. Acredito que é um assunto de uma grande repercussão aí, até mesmo para educadores, para aplicadores do direito, e deixar aí que a responsabilidade é dos pais, é da escola, até mesmo a escola ela precisa ter um planejamento, né, de como vai aplicar essa lei, né? Então, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo também. Pesquisem dados, conscientizem o seu filho que o uso de celular traz prejuízo, né? E o mais, muito obrigada. Eu agradeço, né? Volto a falar sempre quando chega no final, dá uma vontade de ficar,
Mas quero ainda trazer aqui uma contribuição da Iraildes, ela sempre participa conosco, né? Ela diz que é verdade, e às vezes muitos pais, né, ao dar o telefone para dar o telefone para os filhos, para ficar livre deles, né? E não dá um tempinho de carinho, né? E depois, a hora que ele cresce, vai falar para os filhos, quando o filho cresce, vai falar que o filho está rebelde e que não percebeu quando isso aconteceu. E é isso mesmo, Iraildes, é o nosso papel, né? Eu agradeço aos ouvintes, agradeço a Ivane, a Larissa, pela contribuição. Volto a dizer, a gente cumpre um papel da educação pública. A Rádio Educativa, ela acolhe esse programa porque ela tem esse interesse de levar a educação para a comunidade, além dos muros da escola e além dos muros da universidade. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. E para terminar o nosso